Boa noite a todos. Boa noite. Todos sejam bem-vindos, tá? Felicidade imensa estar junto aqui de novo com vocês. Tanto aqui nós estamos presentes aqui fisicamente aqui no Centro Espírita, TEMPAC, como todos os nossos irmãos que estão pelo aplicativo. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos mentalizando Jesus nos nossos corações. Vamos com os nossos sentimentos de gratidão por toda a vida, pelos momentos bons que nós temos, também pelos momentos difíceis, que tudo isso é importante para o nosso crescimento. Porque tudo que acontece na nossa vida é porque Deus permite. Se Deus permitiu, é porque é bom para o nosso crescimento espiritual. Gratidão a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais e a todos os nossos irmãos de caminhada. Que a tua luz, Mestre Divino, seja com todos nós, abençoe todos nós, encaminhe-nos no bem, que possamos ter força para continuar nossa caminhada evolutiva, sempre mentalizando no amor de Deus. Que a tua paz, Jesus, seja conosco, abençoando todos nós aqui, estamos aqui encarnados, desencarnados, à distância ou presencialmente, todos os nossos irmãos com os quais nós entramos em sintonia neste momento, também sejam abençoados. Pedimos por todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra, e que as luzes do Cristo sejam derramadas em todos os cantos desse planeta maravilhoso. Permita, Jesus, que os irmãozinhos desencarnados também, que participam juntos da gente, que muitas vezes nos encostam, muitas vezes tentando até nos trazer pensamentos ruins, obsessões, esses irmãozinhos possam receber assistência, ser tratados e encaminhados. Que Jesus ilumine os nossos corações, nos assistem a todos. Graças a Deus, e que assim seja. Então, com muita alegria, nós estamos aqui hoje. Nós agradecemos muito a cada um dos irmãos que estão presentes aqui, pelo nosso aplicativo ou aqui no centro. Que Jesus possa abençoar cada um, iluminando suas vidas. Muita gratidão pela presença de cada um. Hoje nós temos a grata satisfação de ter junto de nós aqui o Murilo, que está aqui no centro, e ele vai proferir a palestra de hoje, falando da questão do suicídio. Com a palavra, Murilo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos nessa noite. Todos me ouvindo bem? Então tá. Hoje a gente escolheu esse tema, que é um mês, de alusão contra, o suicídio, que é o Setembro Amarelo, que é um mês que ele vem falando da valorização da vida, Esse mês que ele foi caracterizado, por conta de algumas patologias, de saúde mental que estavam acometendo as pessoas e gerando muitos quadros de suicídio. Primeiro, a gente gostaria de ver alguns conceitos, sobre o que realmente é o suicídio, Aqui como conceito eu coloquei que o suicídio ele é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é acabar com o sofrimento e com a dor, de forma consciente, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. Então, é uma interrupção da vida, certo? De uma maneira que
aquela pessoa que está, né, sofrendo de alguma forma da parte psicológica, né, da saúde mental, ela vai, né, e chega um momento que ela não aguenta mais o sofrimento e comete tal ato, né, de tirar a própria vida. Outro termo também é o comportamento suicida, né? Ele já é o quê? Já são comportamentos, pensamentos, planos e tentativas. Não quer dizer que toda pessoa que tem alguma patologia, né, de saúde mental vá cometer o suicídio, né? Porque a pessoa pode ter apenas a ideação, né, os pensamentos e os planos, e não necessariamente o ato em si. A suicidabilidade é o ter tentado o suicídio ou ter familiares que tentaram ou se suicidaram, que têm ideias, né, ou planos ali. Seria uma forma, né, mais forte daquela pessoa que já tentou algum desses atos. E esses são alguns conceitos importantes. Geralmente, praticamente todas as pessoas que sofrem, né, dessa parte de saúde mental e que cometem o suicídio é por essa causa, né? Temos aí como duas doenças mais frequentes, a depressão e o transtorno de bipolaridade, né? Que eles são característicos, né, de geralmente quadros de pessoas que suicidaram. O uso também, né, de drogas, de álcool, de algumas substâncias podem alterar, né, a parte psíquica e também está levando a essa ideação. Então, esse é um tema que ele é muito tabu hoje em dia, né? As pessoas, elas têm medo de falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a parte de saúde mental. Ainda não é tão frequente as pessoas conversarem sobre isso, né? E principalmente sobre o suicídio. As pessoas têm medo de conversar sobre, né, e de falar sobre tal tema. Um pouco pela falta de conhecimento, às vezes, né, ou por achar que falando sobre suicídio, a gente pode estar levando a pessoa a fazer tal ato. E não é bem assim, né? Ele tem que ser falado, ele tem que ser conversado, né? Porque o suicídio, por vários anos, ele foi um quadro que acometeu muito mais a parte adolescente, adulto jovem, né? E nos últimos anos ele vem se estendendo também para a população mais idosa, né? Acima dos 60 anos. Que a gente vê como causas aí algumas coisinhas que eu vou citar um pouco mais na frente. Falando um pouquinho de dados, né, de pesquisas que foram feitas, no Brasil, cerca de 14 mil casos por ano a gente tem, né, de pessoas que se suicidam. Isso dá uma média de 38 pessoas por dia. Então ainda é um número muito grande, né, muito alarmante, que cada vez mais a gente quer procurar diminuir isso, né? Por isso que a gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa olhar mais para quem está ao nosso redor, os nossos familiares, né? Para as pessoas que convivem com a gente. Por quê? Quando uma pessoa, né, ela fala que não está bem, está com o humor deprimido, está com a tristeza por muito tempo, por mais de semanas ou meses, isso gera uma condição, né, que pode levar a um quadro da doença em si, né, que é a depressão. Porque o estado depressivo, todos nós temos algum momento que a gente vai estar, né, triste com alguma situação, que a gente não vai estar satisfeito, que um problema no trabalho, um problema em casa, um problema familiar, que vai deixar a gente para baixo. Isso é um estado depressivo, né? Diferente do transtorno depressivo, né? Que já é a patologia, a doença em si mesmo, que é uma doença de saúde mental, assim como outras doenças de outras partes do nosso corpo, né? A diabetes, que afeta aí, a parte do nosso metabolismo, né? A parte do açúcar no nosso sangue. A pressão alta, né? Que é uma doença também do nosso coração. Então, a depressão,
as doenças de saúde mental, elas apenas são uma doença na nossa cabeça, digamos assim, né? Porque muitas pessoas têm a ideia, né, que a pessoa que está doente, né, da cabeça, vamos falar assim, é doida, né, está precisando de ser internada, alguns tabus, né, que a gente ouve por aí, é falta de Deus, é falta de ir na igreja, né, são frases que geralmente a gente utiliza, né, quando tem algum quadro de algum conhecido que está sofrendo da parte psicológica. 90% dos suicídios podem ser evitados. Vocês sabiam disso? É um número muito grande, né? Pois é uma atitude que vem seguida de um impulso e logo ela passa. O que é isso? A pessoa que está num estado depressivo muito grande, ela vai passar por picos, né, de alegria, tristeza e por aí vai. A bipolaridade é um exemplo muito grande, né, que a pessoa ela oscila de humor muito fácil. Então ela vai ter períodos de melhora e períodos de piora. Nesses períodos de piora, que são os picos, os impulsos, ela pode chegar a cometer tal ato, né, tirando a própria vida. E a gente tem que entender que por que eles podem ser evitados. Porque nós mesmos podemos identificar nas pessoas ao nosso redor ou na gente mesmo, né, esse quadro. Como seria ele? Como eu falei anteriormente, uma tristeza por mais de semanas, né, uma dificuldade em dormir ou a sonolência excessiva também, o dormir demais, né, não querer ter interesse nas atividades do dia a dia, né, que a gente já faz, não ter vontade para nada, né? Esses são alguns sintomas. E a gente precisa olhar mais para o nosso próximo. O nosso próximo, ele mostra, às vezes, sinais alarmantes e a gente, por falta de atenção, por falta de empatia, de escutar o outro, a gente não percebe, né? Por isso que é um quadro que ele é muito reversível. 90% dos suicídios podem ser evitados, né? 35% das pessoas que cometem o suicídio geralmente são portadoras, né, como eu falei, de transtornos de humor, bipolaridade ou depressão. 25% das pessoas também que cometem tal ato, né, podem estar ligadas ao uso de algumas substâncias ilícitas, né, como drogas, álcool e substâncias tóxicas. Sabe-se que praticamente 100% dos casos de suicídio estão relacionados à saúde mental, principalmente não diagnosticados ou tratados incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se essas pessoas procurassem ajuda ou terceiros, né, levassem ela para alguma ajuda. Porque a pessoa que está, né, nesse estágio, ela decide terminar com a vida por qual motivo? Não é só um motivo, né? É o começo aí. São vários problemas que levam a pessoa a ter essa coragem, né, de tirar a própria vida. A pessoa está num sofrimento imenso dentro de si. E o que ela quer fazer é acabar com todo aquele sofrimento. Ela não vê outra forma, ela não enxerga outra forma de acabar com aquilo, senão tirando a própria vida. Tá? Então, quando a pessoa decide terminar com a sua vida, os pensamentos, os sentimentos, as ações, elas apresentam muito restritivas. Ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e ela é incapaz de perceber outras maneiras, né, de sair daquilo. Essas pessoas, elas pensam rigidamente pela distorção do pensamento. Ou seja, ela precisa de ajuda, né? Muitas vezes a parte profissional vai ser o melhor para auxiliar essa pessoa. Um psicólogo, né? Um psiquiatra, que são os médicos, né, mais envolvidos nisso. Buscar a Deus, né, que não é a falta de Deus que gera o quadro, mas você está ligado, né, a uma força maior, você está buscando, né, essa ajuda, é essencial também para esse quadro, tá bom?
se informar para aprender e ajudar o próximo a sair dessa luta contra esse problema tão grave é algo importantíssimo, que nós temos que cada dia mais aprendermos a lidar com isso. Mais na frente um pouquinho a gente vai falar sobre alguns pontos que a gente pode identificar, tá? Em pessoas que estão sofrendo e alguns fatores de risco também que a gente tem nesse quadro. A visão espírita sobre o suicídio, ela diz o seguinte, que a doutrina mostra o suicida como um irmão nosso que se enganou gravemente, passando por estágios de sofrimento e dor, interrompendo a vida e infringindo a lei divina. Então, vocês perceberam que aqui ele fala que o nosso irmão ou nós mesmos nos enganamos gravemente, ou seja, estamos num estágio tão crítico de tristeza, né, sem vontade de fazer as coisas, que simplesmente a gente não percebe, né, se deixa levar pelos pensamentos, pelas influências, pelas obsessões psíquicas e infringimos a lei de Deus, né, que é a lei da vida, interrompendo assim esse nosso estágio aqui na Terra, né? E ele fala mais que o conhecimento espírita constitui poderoso antídoto para o suicídio, pois Deus explica que todos os nossos problemas são passageiros e breves, se considerarmos a vida espiritual que é infinita. Então, tudo que a gente está passando vai passar. Tudo que a gente está passando tem um prazo, tem um período, né? Muitas vezes isso são provas que vêm na nossa vida para a gente aprender alguma lição com aquilo. A gente sair da nossa zona de conforto e buscar ajuda, e buscar auxílio, né? Lembremos que Deus nos ampara sempre, independente de qualquer coisa. Então Deus, Ele está olhando para todos da mesma forma. Ele abençoa todos e nos ampara em todos os momentos da nossa vida, tá? Então, o irmão que comete o suicídio, ele está sendo amparado por Deus, ele está sendo olhado por Deus. Mesmo infringindo uma lei divina, aquele irmão, ele está sofrendo, ele está passando por um momento de dor, né? E Deus sabe disso. Então, Deus, ele é misericordioso e bom todo o tempo. Ele não abandona nenhum de nós. Então, é muito importante a gente estar identificando, né, todos esses sintomas em nós mesmos e em pessoas ao nosso redor, tá bom? Como reconhecer que alguém precisa de ajuda? Alguns pontinhos que a gente pode ficar mais atento, tá? Algumas pessoas têm fatores de risco, pessoas na família que já têm quadros psicológicos que contribuem de certa forma, tá? Ou tiveram quadros na infância que também podem contribuir para tal qual. Mas a gente tem alguns tópicos aqui que são os mais importantes, né? Então, como reconhecer que alguém precisa de ajuda? Uma pessoa que tem alguma doença psiquiátrica, né? No caso da bipolaridade, da depressão, do humor deprimido, né? Uma tentativa prévia de suicídio, aquela pessoa que já tentou se suicidar, né? Já tentou contra a própria vida. O histórico familiar, né, do comportamento suicida que a gente vem falando, alguém na família que já teve a tentativa ou conseguiu também, né, e realizou tal ato. Presença de outros comportamentos autolesivos, a gente se punir por algumas situações, né? A gente vê muito caso de pessoa que se corta, né, se mutila por se punir de alguma coisa que acha que fez de errado e acaba, né, denigrindo contra si mesmo. O abuso e dependência de álcool e drogas também é um fator. O abuso sexual na infância também é um fator que gera, né, esse risco para a depressão. O comportamento impulsivo, né, aquela pessoa que ela é muito 8 ou 80, né, que é o caso da bipolaridade, né, que a pessoa oscila muito de humor facilmente. E pessoas que geralmente ao nosso redor
falam as seguintes frases: eu gostaria de sumir, não aguento mais viver, eu não tenho mais esperança para a vida está difícil, nada faz mais sentido para mim, e eu tenho uma dor que não passa. Essas são algumas frases, né, que pessoas que estão sofrendo a parte psicológica proferem para a gente, e a gente precisa prestar atenção nisso. Uma ideia bem bacana é muitas vezes a gente escutar mais as pessoas. A gente está tão carregado de problemas às vezes que a gente não escuta o próximo. Então, quando a gente for conversar com uma pessoa, a gente cumprimentar ela, né, ser empática, perguntar como ela está, né, como estão as coisas, e ouvir. A gente precisa ouvir mais o próximo, né, porque são alguns detalhes que, se a gente ficar atento, a gente consegue identificar, né, esse sofrimento, essa dor que o próximo está passando, né. Isso é empatia, é a gente sentir a dor do outro, a gente, numa conversa, a gente conseguir identificar, né, que o outro não está bem, que o outro precisa de ajuda. E em nós mesmos, né, a gente geralmente não dá tanta atenção, né, quando o problema é com a gente, né, acaba jogando a poeira para debaixo do tapete, não quer dar tanta atenção, né, porque a gente acha que é muito forte e vai conseguir vencer aquilo. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de um terceiro, de um profissional que entenda daquilo, que vai nos conduzir para o melhor tratamento, né? Porque as doenças de saúde mental, como a gente falou, elas têm cura, elas têm tratamento, assim como outras doenças de outra parte do corpo, tá bom? A gente tem que tentar tirar esse tabu um pouco para saber lidar melhor com isso. E como eu posso ajudar um irmão que está sofrendo com isso? Em uma conversa, como a gente falou. Em primeiro lugar, ouvir com atenção o que aquele irmão tem para falar para a gente. Não julgue, não tenha preconceito, que é o que mais a gente muitas vezes tem, né? Ah não, fulano de tal precisa de um hospício, fulano de tal precisa ser internado, né? Isso está passível de acontecer com todos nós. Então a gente não pode agir com julgamentos, com preconceitos, né? Isso pode piorar o quadro dessa pessoa. Não dê conselhos como: você precisa sair mais de casa, você precisa esquecer isso, anima-te, vá correr, vá numa igreja. Essas são frases que muitas vezes machucam mais a pessoa, né? Então a gente tem que evitar de fazer esse tipo de comentário, porque muitas vezes a pessoa está lutando há tanto tempo que ela já tentou de todas as formas, né, se ajudar, mas ela não conseguiu. Então ela precisa de uma ajuda de um terceiro, tá? Demonstre que é alguém de confiança. Quando a gente passa certa confiança para alguém, essa pessoa ela vai nos contar o que está acontecendo, ela vai se abrir com a gente. Vai ser mais fácil dela contar o problema que ela está passando, né? Consequentemente, a gente conseguir ajudar. E não hesite em questionar abertamente e diretamente a ideia do suicídio. Você pensa em morrer? A gente pensa que muitas vezes, perguntando isso para a pessoa, a gente está influenciando ela a cometer o suicídio. E é mentira, é um mito isso, tá? A gente questionar, a gente perguntar, nos traz uma ideia de que a pessoa tem uma ideia suicida. Ela já pensou naquilo. Então fica mais fácil da gente conduzir, né, e falar: não, essa pessoa ela precisa, né, de uma ajuda profissional, tá? E alguns fatores protetivos que a gente pode estar fazendo, né, para melhorar esse quadro, tanto na gente quanto no próximo, seriam um bom suporte familiar, né, uma autoestima mais elevada, trabalhar para que todo o tempo a gente esteja mais feliz, né, praticando exercício físico, né, tendo uma religião, que é muito importante, tendo uma boa alimentação. Esses são os fatores básicos, né, ocupar sempre a nossa mente, né, estar sempre buscando ter tarefas produtivas no nosso dia a dia, né, principalmente no público idoso, que é um público que geralmente trabalhou durante toda uma vida, né? E aí depois de um tempo
não tem tantas atividades para realizar, né? E hoje em dia a gente tem um vilão muito grande que é a internet, né? Que contribui bastante para esse desfecho, né? Então, assim, outra coisa, estar empregado, capacidade de resolver os nossos problemas, ter laços sociais bem estabelecidos com os amigos, com a família, ter um sentido aqui na Terra, existencial, né? Por que eu vim aqui? Por que eu estou aqui na Terra? O que eu posso melhorar? Senso de responsabilidade com a família. A gente tem hoje o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele é um site, tá? Que ele tem tanto telefone, WhatsApp, e-mail, mensagem. Ele é um suporte que a gente tem 24 horas por dia, tá? 7 dias por semana. E de forma nacional, que a gente pode estar ligando e conversando com pessoas, né, voluntários que trabalham lá, onde tudo isso vai ficar em segredo entre a gente e aquele profissional. Então, muitas vezes eu não quero conversar com meu pai, com meu irmão, com meu familiar, eu não quero me abrir com a pessoa ao meu lado, eu não tenho confiança. Eu posso estar ligando nesse número que eles vão estar me ajudando, eles vão estar me orientando, eles vão estar me escutando, tá? E é muito importante. O número é 188, tá? Então, o número é 188 do Centro de Valorização da Vida, o CVV. E para terminar, pessoal, eu queria deixar uma frase, tá? Para todos nós aí, e que sirva para a gente estar prestando mais atenção, né? As pessoas ao nosso redor e até na gente mesmo. Você não está sozinho. Se precisar, peça ajuda. Tá? Essa frase que eu queria deixar hoje, né, nessa palestra, nessa conversa, que não é vergonhoso a gente pedir ajuda, a gente reconhecer que está, né, doente, que está precisando, elevar nossa autoestima, estar mais feliz, estar melhor consigo mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Tá bom? Agradeço aí a tempo de fala, pelo convite da palestra e que tenhamos uma boa noite. Fique com Deus. Olá, Murilo. Gratidão, Murilo. Foi muito boa a sua palestra. Foi muito interessante, né? Nós coroando em nosso Setembro Amarelo, que nós não tínhamos feito nenhuma palestra ainda relacionada à questão da vida, né, suicídio, prevenção do suicídio, e foi muito esclarecedora. E foi muito bom. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos, né, que estão presentes aí, os que estão a primeira vez aqui, né, nessa reunião de terça-feira. Que Deus possa abençoar cada um, tá? Deus abençoe, agradecemos pela esse momento que vocês estão junto de nós. E agora nós vamos fazer a prece para encerramento, e eu convido nosso companheiro Odilon, que vai fazer para nós a prece como um passo de distância, e nós ficaremos aqui no centro com o passo presencial. Fiquem todos com Deus. Gratidão, gratidão mais uma vez. Boa noite a todos, aqueles que entraram um pouco depois. Temos várias pessoas diferentes, né? Que a gente não via aqui. Roseli, Guilherme, sejam todos bem-vindos. Juscelia, de novo. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. A palestra do Murilo, ela vem nos trazer, né, umas reflexões que é importante para a nossa condução. Esse relacionamento com pessoas que têm problemas, e todos nós, em algum momento de nossa vida, como ele mesmo disse, temos os nossos momentos, os nossos altos e baixos, e às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com essas pessoas. E o esclarecimento que ele trouxe aqui, bem direto, nos orienta para essa forma de conduzir de forma muito, muito clara com as pessoas do nosso convívio, ou até mesmo não do nosso convívio, mas que precisa desse apoio, desse suporte. Nossa gratidão ao Murilo, gratidão aos
benfeitores espirituais que trouxeram as intuições para esse momento de reflexão. Gratidão a Deus, nosso Pai, gratidão a Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho de amor. E neste momento eu peço a todas e todos que